Saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos iniciando mais uma videoaula, dando continuidade na aula de o que está oculto na Bíblia, ou seja, o que realmente significam palavras e sentenças contidas na Bíblia, na realidade, né? É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E lembrando, deem um clique no like, né? Um like positivo. Cliquem no sininho negro para que assim o YouTube envie para vocês mensagens quando eu posto vídeos, né? Esse sininho preto manda mensagem sempre. Inscrevam-se no canal para ajudar, né? E compartilhem para que outros também tenham essas informações, né? Bom, então vamos dar a continuidade a esse texto. Começando com uma palavrinha que é mais conhecida no ocultismo, né? Esotérico. Soprador. Soprador é aquele que aprende e interpreta errado, né, o texto, né, principalmente querendo ganhar dinheiro, que é o famoso dízimo em cima. Quer dizer, ele entende como dinheiro e dízimo não é dinheiro. Sofista é muito parecido. É todo aquele que aprende e apenas repete o que aprendeu. Ele não tem a capacidade, o discernimento de interpretar e definir por conta própria, né? Ele não é um pensador nato, né? Desculpe. É aquele cara que aprendeu, tem habilidade retórica, no intuito de defender argumentos, né, específicos e, logicamente, inconsistentes. Na fala dele, ele engabela as pessoas que ouvem, né? São os famosos oradores, né? Isso também se aprende, inclusive, no curso de especialização de vendas, né? Você saber jogar 171, né? Como diz aí na gíria. Vamos lá. Exatamente como usam também os clérigos, os pastores, os políticos, né? Principalmente. As mídias, então, nem se fala. Dizendo mentiras que, com suas falas, convencem os tolos de que seus argumentos são verdadeiros, né? Até me vem na lembrança de uma irmã confabulando, né? Ela, de toda forma, quer ter razão sobre o contexto da nova ordem mundial, né? Do que são os mestres ascensos. Já fiz um vídeo sobre isso. E ela quer porque quer, e ela se diz aberta mentalmente. Desculpe, mas ainda você está travada, porque eu liberto mentalmente e não fica preso a nada. A nenhum conceito, a nenhuma religião, nada, né? A nenhuma filosofia. Todos nós temos a capacidade para usar a massa cinzenta aqui. Não usa porque não quer, né? São os famosos humanos preguiçosos. Vamos lá. O significado dos apóstolos, ou Elohim, arcanjos, discípulos, são 12 planetas no nosso sistema solar, né? Ambos também com o significado de Israel, entre as estrelas que dizem cristalinas, né? Cristal hebraico, meridianos de luz, que se você multiplicar
12 vezes 3, que é o dia da ressuscitação, teremos 36, ou se somar o 6 e o 3, dá o 9, que é acrescido de um zero, que eu já ensinei aqui várias vezes, né? É esse significado espiritual. E 360 é uma roda da encarnação, 360 graus, ou o 9, que é o final da encarnação. É o alcance, isso conforme os ensinamentos, né? Se comprovar isso já fica complicado, não tem como, né? Ou seja, a equivalência matemática de 360 graus e a correlação espiritual representa um círculo completo de vida encarnatória. Uns dizem também que são os 12 arcanjos, né? Micael, Gabriel, Uriel, Rafael, Shemuel, Zedeliel, Iofiel, Ofiel, Ofiniel, Sabriel, Uriel, Zapaniel e tantos outros, né? E quem são esses arcanjos? Vocês acham que o Criador precisa deles? Ou são extraterrestres? E se for verdade essa história, que os extraterrestres é que comandam a encarnação aqui na Terra, quem autorizou eles a fazer isso? Sempre falo isso para vocês. Até quando vamos ser escravos? Nós somos seres livres no cosmos. Até quando vão ser igual um jumento? Assim, né? Não põe aquela tapa-viseira aqui para não olhar para o lado, só olha para frente. E tem gente que nem para frente olha, né? Bom, bem, esses nomes são ditos como arcanjos. No entanto, nada provam, como eu já disse, né? Esses nomes podem ser simplesmente, como se diz, invenção, né? Do homem, como sempre, né? Ou são extraterrestres, né? É isso. Sejam ligados ao Criador. No entanto, se eles são ligados, repito sempre, o Criador não disse que precisa de empregados, repetindo, né? Para falar em seu nome. Dizem que conduzem as chaves destes novos céus, que serão herança dos que Deus, lembra do Deus bíblico, houver escolhido. Que Deus houver escolhido, meu? Parece que Deus vai escolher. Ele criou e vai ficar escolhendo quem é melhor ou pior. Para com isso. Isso é coisa de cabeça de homem. Deus é uma grande mentira. Esse Deus bíblico. Porém, o Criador é, como que se diz? Hoje eu estou meio engasgado aqui. Deixa eu mexer aqui no meu sistema que está meio problemático. Vamos lá. Então, ninguém, mas aqueles... Vamos lá. O Criador não escolhe ninguém, mas aqueles que acordam, na verdade representa como se tivessem sido escolhidos. Quer dizer que o Criador não faz diferença entre os seres humanos, mas Ele mesmo é eles mesmos, nós humanos, é que fazemos essas diferenças. Vamos lá. Mas hoje está complicado aqui meu vídeo, mas vamos lá.
Eles mesmos é que fazem essa diferença. Estas chaves de novos céus são geradas em um alfabeto arcangélico especial de Metatron. Quem é Metatron? É historicamente conhecido na Kabbalah como Ketavei Navim. Esses escritos são compostos por pequenos círculos e linhas, com a forma de chamas. Na verdade, não é isso. São pequenos círculos com linhas traçando um ao outro. Aliás, já tive visão também com isso, mas para mim, isso daí é apenas um alfabeto extraterrestre. Não tem nada a ver com arcanjo, com anjo e companhia limitada. Ok? Diz que é o Conselho dos 12, é um conselho local, né? Que podem ser justamente esses seres que andam falando nas cabeças dos tolos. Né? Se eles são tudo isso que eles dizem ser, por que mantém a raça humana presa? Tá, a raça humana é ignorante? É ignorante. Mas aí o livre-arbítrio, como é que fica? Quer dizer que eles podem mandar? Então não existe livre-arbítrio, né? Somos prisioneiros. Aliás, tem gente que fala que o planeta Terra é um planeta de prisão, né? Eu concordo que tem muita gente que está na prisão mesmo e deveria estar, né? Porque fica aqui no meio do caminho atrapalhando quem quer ir adiante. Então por que eles não tiram essa turma daqui? Ou nos tiram daqui? Pode falar que é ego. Por mim, eu não estaria aqui. Por isso que eu digo que é uma missão. E já foi dito isso na minha cabeça em oração. Cumpra seu tempo, porque eu estava pedindo para ir embora. Vamos lá, 49. São estágios da regênese consciencial. Ou seja, 49 vezes 10. Quanto se deve perdoar? Lembra que no texto bíblico perguntam para ele, quantas vezes eu devo perdoar? Ele responde, 70 vezes 7. O que significa? 490, não é? É o número em que uma grande maioria de humanos encarnam, até que acordem ou sejam libertos. E se não acordar, vai começar tudo de novo em outro lugar. Que é o que estão dizendo que vai acontecer com os humanos que estão na Terra atualmente, porque o planeta vai passar por um processo, está passando por um processo evolutivo, né? E quem acompanhar vai continuar aqui. Quem não acompanhar, bye. Vai para outro lugar equivalente à sua condição vibratória. Ok? Bom, são ensinamentos religiosos e místicos que nada são comprovados, né? Mas cabe falar. Adão. Quem já ouviu falar no Adão? Que não tinha mulher e nem irmão. Primeira manifestação do espírito em um ser humano. Quando a alma desceu dentro de um corpo. Esse é o Adão. Assim como também é a Eva. Aí eles querem dizer que Adão é o espírito e que a Eva é a alma. Tá? O espírito não encarna. Nós temos o espírito divino, o espírito do Criador. E quem está encarnado é a alma, que seria a Eva. Mas ela também é considerada como espírito. O espírito verdadeiro nosso está aqui fora, nos aguardando. Por isso que quando ela está pronta, a alma acordou, ela vai voltar para o espírito, que é parte dela. Aí vai formar novamente aquela bolinha de luz, que é a essência divina. Ok? Vamos lá. Significa também essência, alfa, Cristo, Adam Kadmon, que é o primeiro ser que encarnou na Terra com luz, entendimento. Dizem que antes os homens estavam em trevas. Como antes o homem estava em trevas? Antes ele era bicho, é isso?
O bicho não está em trevas. Isso é... Concorda que é da mente humana? Né? Estava separado da alma. Que separado da alma? A partir do momento que começou a existir vida num corpo, já tem uma alma. Ok? Bom, se Adam Kadmon é um ser de luz, por que então conta-se a história que ele desobedeceu o tal Deus e pecou com a Eva, que esse mesmo Deus dizem ter criado para ele? Né? Como sempre, a confusão nos textos, contradições. Né? Adão nu, quando percebeu o erro que cometera perante o Deus Criador, agora o Adão está nu. Né? Ou seja, ele era de luz, se vestiu com um corpo físico e depois voltou a ser luz novamente. As contradições continuam. Isso é realidade. Muitos tentam achar explicações dentro do seu precário entendimento espiritual e não conseguem. Né? E fazem a cabeça de alguns que não têm conhecimento. Aleph. Aleph é a primeira carta do tarô, que eu já falei em outro vídeo, né? Mas significa aquele que cria. É o primeiro, o alfa, ok? É o princípio. Alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego, ou Cristo, o princípio e o fim, abertura para a sabedoria espiritual e o fim da reencarnação, nome dado ao programa evolutivo cósmico de ciclos de existência materiais, com o intuito de regenerar essências, transmutando-as a um nível superior, dependendo delas próprias, tal acontecimento, mesmo com a intervenção do plano elevado. Mas nem todas são regeneradas, sendo transportadas, como já falei aqui, ao início de um novo ciclo. Ou seja, se você teve 490 oportunidades e não cresceu, não abriu a cabeça, você vai começar tudo de novo. Essa escola é complicada. Deveria ser assim também. Você tem um período para você chegar até a faculdade. Se você não chegar naquele período, você tem que começar tudo de novo. Deveria ser assim. A finalidade da criação é fazer com que essas essências por si adquiram o entendimento de que fazem parte de algo maior e que de vontade própria se submetam a um comando superior e levem aos universos a luz crística, ou a luz infinita, entendendo que, como irmãos de luz, possa levar esse brilho ao espaço infinito de trevas. Dizem que somos uma raça crística que carrega o código genético de Yahvé. Tudo homem, né? Eu sempre digo assim, se o Criador falar a mim, eu ainda vou pensar, porque eu não sei se de fato será Ele falando para mim. Eu tenho que analisar muito bem, entendeu? Todos deveriam agir assim. Mas com as tradições, quer dizer que o Criador nos gerou idiotas, mas com luz. Nos colocou na Terra, nos submetendo a uma série de sofrimentos, até entendermos que somos uma raça crística e que devemos levar luz ao cosmo. Vejam bem, quanta contradição. Quem escreveu isso não tem mais espaço para o ego, né? É um engodo. É o que nos fizeram acreditar e ainda fazem, né? Aceito que devemos acordar por conta própria, claro. E que temos, porque o que nós vemos aí na humanidade são coisas absurdas para um ser que se diz inteligente e evoluído. Mas o cosmos já tem luz. Por que nós temos que acordar para levar luz para o cosmos? Não somos nós quem temos que levar a luz. E onde ficam os ditos seres de luz espiritual?
Eles têm que levar, não é isso? Se fosse assim, né? Onde ficam os tais ícones chamados de mestres e outras coisas mais, né? Por que as raças mais evoluídas não fazem esse trabalho? Ou será que não passamos de escravos tolos? E tudo que criam é para nos manter nesta condição de prisão. Quem duvidar, me prove empiricamente que estou errado. Chega de vocês serem submetidos a tanta verborragia, tantas falácias, e vocês continuamente acreditam, simplesmente, sem duvidar. Isso eu falo e vou continuar falando sempre aqui. Ok? Alma. As almas mais jovens dos fiéis que sobrevivem ao antigo programa se tornarão a semente física do povo crístico sobre o planeta. Os fiéis já iniciados em muitos dons serão levados a outros planetas. Já expliquei aqui, né? Isso acontecerá somente após os injustos terem sido removidos da face da Terra. Quero ver, por que leva tanto tempo se eles têm a capacidade de fazer isso rápido? Nesse tempo, a Terra estará em uma nova órbita eletromagnética e haverá um novo céu e uma nova Terra. Não tem nenhum físico quântico que prova isso, até onde eu sei. Só conheço um que é astrofísico, né? Ele fala, mas ele também não prova nada. Almas sem luz ficam indefesas. Só as almas que despertaram para o plano divino e buscarem o amor e a luz da mente divina recebem a oportunidade de se conectar com a fonte de luz crísticas enviada pelos portais da criação para iluminar os mundos supervisionados pelos tais querubins. Quem são os querubins? É a mesma coisa que anjo. São seres extraterrestres. Não tem nada a ver com o Criador. Deste modo, o Messias é enviado, outra mentira, para preparar um local de glória para seu povo, que verá as tremendas energias de luz e amor concedidas para a santificação da vida. Quer dizer, criou uma vida que não é santificada. O Criador criou uma vida que não é santificada para depois santificar. Vamos usar a massa, gente. Semântica, contradição, mentiras. Quem escreveu não prova nada que se fala. Ok? A sentença, andar errantes, é aquele cometendo erros sem destino. Anticristo, de acordo com os ensinamentos errôneos impostos pelos ensinos religiosos, é o Satanás, né? Que dizem, virá antes do fim do mundo para semear a impiedade a qual usa a própria igreja, para difundir mentiras há séculos e há milênios, ele aqui já se encontra. E como chegou a hora dele ser retirado, sua manifestação torna-se mais presente. Isso são textos que dizem, hein? Anti significa o que denota oposição. Todo ser dominado pelas trevas da ignorância é um anticristo. Entendeu? Isso está incutido na verdade. Quase toda a humanidade é a verdade nua e crua. Dolorido, dolorido, mas consciência e clara. Ou seja, os corações duros, o ser humano duro é o próprio Satanás. Não existe a personificação de um ser. Isso é fábula, é conto, é criação da própria mente humana para pôr medo em vocês. Tolos que vivem acreditando em tudo sem cogitar dúvida. O que são apócrifos? São textos sagrados considerados pelos pseudo-sábios como não tendo autenticidade comprovada. E quem são eles para dar autenticidade? Quem disse que eles são sábios? Sábio perante o burro que não estudou, não sabe nada? Isso não é ser sábio. É só ter maior conhecimento.
Eu pergunto qual é a autenticidade da Bíblia. Isso eles consideraram, são, os originais inclusive são escondidos até hoje dos buscadores. Além desses textos também, anteriormente, esses textos da Bíblia, anteriormente também eram apócrifos. Esses ditos sábios de Araque escolheram o que eles bem entenderam como sendo o melhor para enganar vocês. E assim continuam até hoje. O que foi selecionado apenas foi de interesse deles nas mentiras. Como um ser livre de pensamento e pelo discernimento no meu livre-arbítrio, tenho e posso duvidar do que quiser. Como um ser livre, eu posso duvidar, vocês também. O Criador que está em mim, me dá esse direito como dá a vocês. Então por que se inventou o livre-arbítrio? É capacidade de julgamento. Livros que não fazem parte da coletânea bíblica foram expulsos, exclusos, por serem considerados absurdos. Mas a verdade é que a dita igreja, os fariseus, que é o significado, não queriam e não querem que o povo adquira um conhecimento mais aprofundado sobre a verdade deixada pelo Criador, manifesto dentro de cada um. Inspiração e expiração divina. Receber as dádivas do Criador. Arca do concerto. Acordar. Adquirir o conhecimento para expandir a consciência no Criador. Arquivos acásticos. Não está na Bíblia, entre aspas, mas cabe também. Veja bem, até estão em Crônicas 1 e 2 e Reis 1 e 2. Dizem que conta a história do humano e da servidão do famoso Deus bíblico. No entanto, foram escritos de forma com que a história coincidisse com os fatos reais da história da encarnação. Porém, muitos dos relatos são lembranças de outras encarnações, desbloqueados do DNA, de forma ainda desconhecida pelo homem, apesar de que muitos se utilizam do processo hipnótico de regressão. No entanto, a ciência estúpida não admite essa utilização, nem por psicoterapeuta, nem por psicólogos ou psiquiatras. E muitos até fazem assim por baixo do pano, vamos dizer, provando que não permitem o exercício real do livre-arbítrio. Poderíamos dizer que que a nossa história, ou seria a nossa única liberdade, seria a própria consciência aberta. E apesar de mesmo estar sendo manipulada neste momento, tanto por governos terrestres, como determinados comandos extraterrestres. E justamente, meus vídeos procuram deixar uma forma de se tornarem livres, como fomos criados. É só quem pode determinar o nosso destino, quem nos criou em essência. As demais possibilidades deixam dúvidas. Qual o propósito? Qual a finalidade? Outro termo, arrependimento. É uma renúncia à forma anterior de vida para se estar mais de acordo com o plano do Criador. O arrepender-se. Deve-se buscar um conhecimento claro da vontade e da sabedoria do Criador, e não do Deus bíblico. A palavra Assíria significa o reino do mal, o povo assírio, humanidade. Átomo significa a lei, o trono, o segredo do ser, o selo base atômico. Satã é o nêutron, ou a alma, o inimigo. O crístico é o próton, ou a sabedoria, a luz, o espírito. E os elétrons são espíritos, são anjos, a vida em si. Quem é que comanda o átomo para formar uma molécula e essa molécula tem a informação
molécula, informação de formar esse corpo, né? Uma tem que formar a unha, a outra tem que formar a pele, a outra tem que formar o fígado, a outra tem que formar os olhos, a outra tem que formar o nariz, a outra tem que fazer o cérebro. Quem dá essas informações? A ciência já esbarrou nisso e ainda está coçando a cabeça, porque não consegue descobrir o que é. Por quê? Eles ainda separam o Criador, ou a essência divina, né? A energia divina, da ciência, sendo que tudo é uma coisa só. Átrio é um lugar santo dentro de você, ou a sua consciência desperta. Aura é o sopro espiritual, energia de luz que nos envolve, pode indicar pela cor, a espessura como está a parte espiritual, almática, ou seja, de acordo com a espessura dessa aura, indica como é que nós estamos espiritualmente. É claro que são poucos que enxergam isso, né? Logo, logo, com certeza, vai surgir um equipamento que vai fazer isso. Como já existe a medição da aura da mão, né? Kirlian. Ele vê a energia das mãos, mas não consegue fazer do corpo. Pelo menos isso é o que eles dizem, né? Onde ela indica, através dessa aura, como está o corpo físico também, né? Onde tem furo, onde tem problema. São detalhes mais aprofundados dos ensinos terapêuticos. Axioma. Axioma é um princípio evidente e não precisa ser demonstrado. Ou seja, é uma palavra usada para aquilo que não precisa ser demonstrado. Meio suspeito, né? Mas vamos dizer assim que o Criador é um axioma, não um Deus bíblico. Porque é complicado você explicar o Criador. Ele é como a eletricidade, você sente, mas não vê. Ave que voa. É pensamento, espírito. Espírito de luz, não o espírito em si. Ave é o filho espiritual. Ave preta, corvo, urubu. O ser oposto, ou trevoso, como a gente costuma dizer, né? Ave na gaiola, nossa essência dentro do corpo humano. Azeite, sabedoria, o Cristo, a luz manifesta, é símbolo. Esse termo azeite é uma palavra usada simbolicamente. É o entendimento, já expliquei. O azeite era utilizado nas lamparinas para produzir luz, assim como a oliveira é o símbolo da vida, a árvore, né? Ou árvore da vida. É a árvore que dá frutos para a luz, né? Você pega a azeitona, esmaga, faz o óleo, põe na lamparina e produz a luz. Mas é metáfora. É você que tem que fazer a luz. Azeite da botija. Nascer no útero. Ou a luz nascer no útero. Ou na consciência. Ázimo. Diz que é o pão sem fermento. O pão ázimo ou asmo. Baal. É o tal do bezerro de ouro. Ou seja, são imagens satânicas, estátuas. Todas as estátuas e ídolos. Ok? As igrejas andam cheias de estátuas e ídolos aí. E tem ídolo vivo, né? Principalmente nas mídias. Babel. Bab-Hili. Porta de Deus, diz eles que significa. Pode ser a porta de Deus, o duro é entrar, né? Ou Bab-Ilu, em assírio. E Balal, que em hebraico significa confusão, que eu já expliquei aqui, é muito mais correto e sensato. Quando o homem deixa de entender a língua espiritual. Confusão da mente humana. Babilônia, praticamente a mesma coisa. Na Cabala chama-se Sezak. É uma trevosa, o espiritual. É o rei faraó. O faraó é o Satanás. É ignorância no deserto, sem conhecimento.
é o pai da mentira, é confusão mental. Balaão, teimoso e cabeça dura, é o ser humano dormente. Barco, corpo humano, ou seja, esse corpo é um barco, que eu já expliquei a arca, né? Barco na terra, é a mente. Barulho de asas, multidões e pensamentos confusos. Batismo, ou batizar, quando Cristo entra e se manifesta, o Criador entra e se manifesta, ele não entra, ele já está. Aqui é erro de texto. E se manifesta em nós que somos água, somos terra, somos areia. Encarnar, nascer no útero. Cristo nos batiza com o fogo, que é luz e entendimento. Água, nascer na terra. Primeiro batismo feito por João Batista. Esse João Batista, na verdade, é o Cristo que batiza o ser humano, Jesus. Entenderam? Batiza com o rio do conhecimento, o rio Jordão. O segundo batismo é o fogo do Criador, ou a manifestação dele em nós. E o terceiro batismo é a ressuscitação, é sairmos de dentro desse corpo, deixarmos o corpo material para irmos para a esfera astral. Ok? Beber água significa viver na terra. Beber da palavra, deixar a terra, a água viva, expandir a consciência. Beber e comer, receber e assimilar o conhecimento e a sabedoria. Belém ou Efrata, que é nossa consciência e o ser. A casa do pão sem fermento. Deveria ser, mas é a casa do pão com fermento, que é o ego, a dureza da mente humana, a pedra da fundação da igreja, que é a mentira. Belial, espírito trevoso, ser humano duro, dormente, o mesmo que Baal, o mal incutido nos humanos sem que se dê em conta. Satanás, ou Enki, ou Anu, que diz que era o pai de Enki, que brincavam, e provavelmente brincam ainda, de fazer corpo. Já expliquei sobre os Anunnakis. Belquirá, príncipe do mundo, o Satã, é mais um dos nomes para designar o mal na mente humana, ok? Bestas, corpo humano, corpo físico, alma caída, os que não têm entendimento, humanos, os humanos, que nós chamamos, são as bestas do Apocalipse. O ser humano é a besta do Apocalipse, que é ele que está causando o Apocalipse. Betavém, contrário de Betel, casa de Satã, ou vaidade ou idolatria. Bezerra ruiva, alma sem luz, carne, carnal, contrário da ovelha, transformação. Boanerges, não sei se vocês já conhecem, são os filhos do trovão. Nome esse dado por Cristo a Simão, Tiago e João. Na verdade, são os três estágios da alma atuante na luz. São os 3 dias na Terra. Até que você acorde e se transforme num ser de luz, que é o trovão, o raio, o relâmpago. Ok? Boca de Deus, fonte de conhecimento e sabedoria. É tudo que você tem de conhecimento. Boca maldita ou maldosa, nossa mente dominada e fechada para o mal, infelizmente. Beber água, viver na terra, recebendo ensinamentos de luz, expandindo a consciência. Boca terrestre, mente humana. Bodas do terceiro dia. É o que eu acabei de falar. É ressuscitar o Criador, o Cristo,
e acordar. Bodas, esclarecimento, entendimento sobre o casamento, né? Casamento da alma, com o espírito crístico, que eu falei, que fica esperando. Boi ou bezerra, nós, trabalhando na terra, né? Diz que é um anjo que rege o trabalho nosso espiritual. É nossa consciência. Trabalho, puxar, arado, carne, corpo, matéria, o que ara a terra, o escravo humano. Bosque, de onde saímos, ou seja, plano espiritual, de luz. Botija, é o útero, lugar por onde entra a vida carnal, lugar por onde deveríamos voltar através do sexo tântrico. É uma das possibilidades. Buscador, aquele que se sente impelido a entender os mistérios, aquele que deseja um conhecimento mais aprofundado na verdade. Cabeça de ouro, é Satanás, ou mal incutido no ser humano. Cabelo na cabeça, os seres que estão por cabeça, ou seja, só por mental, conhecimento sem entendimento, ok? Cadeia, é o corpo, a prisão, né? Caduceu. Caduceu, é usado no hebraico, é uma vara com duas serpentes entrelaçadas, símbolo ocultista. A serpente de Moisés, né? Serpente também representa a sabedoria, ou elevação da Kundalini, o contato com o plano astral. Talvez alguns possam dizer, mas a serpente não é representação de Satanás? Com paciência eu vou explicar. Estamos falando de Kundalini, que são duas serpentes entrelaçadas. O bem e o mal, energia positiva e negativa. Ok? E Yin e Yang. Ou duas energias que sobem até a glândula pineal. Satanás é uma serpente apenas, que te engana. Não tem nada a ver com Kundalini. São representações, são simbologias. Caldeus são os trevosos, os que não estão acordados. Bom, vamos encerrando mais esta aula, esperando que ela os tenha deixado mais atentos, mais despertos, ok? Para uma realidade de que você pode ser livre. Não é porque não quer e não busca ser, ok? Fraternalmente, agradeço a presença de todos, desejando a vocês com muito amor incondicional, porque eu não imponho nada a ninguém, muda quem quiser, né? Muita paz e muita luz. Até a próxima, meus queridos.